Olá vocês, aqui é o pastor Antônio Carlos Neri, membro da Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, pastor presidente Osés Vieira de Andrade. Mais uma meditação para a Escola Dominical, na continuação da Carta aos Romanos, agora capítulo 10, versículos de 1 a 4. E aqui nós vamos acompanhar a leitura do texto com uma versão atual, que diz assim, Romanos 10, versículos de 1 a 4. Irmãos, o bem-querer do meu coração e a minha súplica a Deus a favor de vós e a favor dos judeus são para que sejam salvos. Paulo tinha o desejo no coração, um bem-querer no coração, que na sua pregação pela salvação em Cristo Jesus, os judeus também acreditassem, crescem e fossem salvos. Versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Paulo dizendo que os judeus da época dele tinham zelo por Deus, porém, não o entendimento, não o discernimento. Aprenderam da lei de Moisés, aprenderam da história do povo de Deus, do povo de Israel, desde antes de Abraão, passando por todas as dificuldades, todos os cativeiros, mas não aprenderam, não discerniram, não entenderam que a meta, que o propósito de tudo que Deus tinha feito pelo povo de Israel era Cristo Jesus, era Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo está falando que os judeus estavam se garantindo, confiando somente na sua justiça, na interpretação que eles estavam vivendo em relação à lei de Moisés, a lei que Deus tinha deixado para o seu povo. Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Algumas considerações aqui. Paulo então ressalta o seu bem-querer, o desejo do coração dele, em que todos fossem salvos. E deixando assim o entendimento que o amor, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus prevalecem, ou seja, a graça salvadora em Cristo Jesus prevalece a lei. E o conhecimento que ele diz aqui, que os judeus tinham, era um conhecimento limitado, fechado, hermético, guardado nas suas próprias interpretações, nas suas próprias conveniências. Paulo vai dizer aqui, e vai dizer também na carta aos Gálatas, fechados no seu legalismo. Eles tinham zelo por Deus, mas esse zelo foi se transformando em alguma coisa que não representava a lei de Moisés, a lei de Deus, não representava a história do povo de Israel, tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus tinha falado através dos profetas. Era um legalismo. Por quê? Porque o verdadeiro zelo está em Cristo Jesus. A verdadeira palavra é Cristo Jesus. A verdade, a vida, o caminho é a referência da revelação corporificada em Cristo Jesus. Essas características de um verbo operante que vem do Logos, o verbo vivo de João capítulo 1, versículo 1, é Cristo Jesus. Então, a palavra, a verdade, o amor, a misericórdia, o caminho, a vida são referências de palavras, de termos que se traduzem na justiça de Deus em Cristo Jesus, que prevalece a lei de Moisés e principalmente a lei dos religiosos, que transformam aquilo que aprendem, aquilo que conhecem, em alguma coisa, em uma interpretação que sustente o seu status quo, que sustente as próprias conveniências, as próprias verdades, e acabam marginalizando, excluindo, anulando
o indivíduo, o injustiçado, o pobre, aquele que está sem Deus, carente de Deus, precisando de Deus. Então qualquer coisa que engane, que iluda, que amedronte, não deve prevalecer, mesmo que tenha uma roupagem de zelo que digam que vem da palavra de Deus. Vejam bem, por curiosidade, leiam lá Esdras capítulo 9 e 10. Ali, depois de tanto sofrimento no deserto, depois de um tempo áureo do rei Davi, do rei Salomão, passaram pelo cativeiro da Síria, o Império Sírio caiu, passou, depois para o Reino do Sul veio o Império Babilônico, conquistou Jerusalém, conquistou Judá, conquistou a tribo de Benjamim, e aí foram para o cativeiro, e o Império Babilônico passou, veio o Império Persa com seus governantes, o Império Persa como estratégia também política e até desenvolvimento, começou a deixar que os habitantes ali que eram escravos voltassem para a própria terra, e o povo de Jerusalém, o povo de Judá, o povo da tribo do sul começou a voltar para Jerusalém, necessitando de uma reforma política, de reaver o orgulho de ser judeu, uma reforma religiosa. E então Esdras promove um avivamento nacionalista, um avivamento espiritual. Só que no capítulo 9 e 10 tem essa questão do zelo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, mas uma interpretação que estava excluindo, que estava marginalizando as pessoas que já conviviam com o povo ali, com o povo de Deus, mas que começaram a ser excluídos. O capítulo 9 e 10 de Esdras é bem curioso nesse sentido, e vale a pena os irmãos consultarem ali. Porque existia zelo de Esdras, Neemias, do sacerdote Zorobabel, dos profetas Ageu e Zacarias, sim, mas numa perspectiva, numa interpretação ali já excludente. Então, o zelo da lei não exclui o amor e a misericórdia em Cristo Jesus. Já no capítulo 4 da carta aos Romanos, quando ali Paulo faz uma analogia entre Abraão e Cristo, ele está colocando ali claramente que até Abraão vem antes da lei de Moisés, e o povo descendente de Abraão, então, que no caso do tempo de Jesus eram os judeus, precisavam olhar e entender e discernir definitivamente que a meta, o propósito de Deus é Cristo para a salvação da humanidade. Eu quero ler com os irmãos a proposta que Paulo deixa para explicar bem e concluir bem essa parte em Filipenses 3, versículo 9, que diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus, baseada na fé em Jesus Cristo. Então, mesmo hoje, entre aspas assim, representando o cristianismo, se esse cristianismo estiver defendendo um status quo, um certo tipo de poder, um certo tipo de controle, de manipulação do povo, essa religião, essa lei, essa maquiagem, esse retrato pintado da lei de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, não vale. Tem que acabar definitivamente. Essa não é a interpretação certa. A interpretação certa é de pregarmos, de ensinarmos que Jesus Cristo é o propósito, é a meta final, é o objetivo de tudo que Deus revelou, de tudo que Deus deixou através da lei de Moisés, através dos profetas e definitivamente através da corporificação do Logos, do Verbo, da vida em Cristo Jesus, na graça pelo amor do Deus Pai, nos méritos da graça de Jesus Cristo, na operação do Espírito Santo, onde realmente todos entendam
e preguem. Jesus Cristo é suficiente, é o nosso suficiente Salvador. Amém.